7h50, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos então com o nosso papo com o doutor José Roberto Crespo, e voltamos com Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto. Então, no bloco anterior a gente tinha rolado a pergunta, né, doutor José Roberto? A saída do doutor Pedro Ernesto, Pedrão, como toda a categoria o conhece, foi consequência da greve? Qual foi a reação da categoria? Qual foi a reação interna à saída dele da direção do Ferreira Machado? Bem, eu acredito que tenha sido consequência da greve, com certeza. Pedro tá no governo desde a primeira hora do Rafael Diniz. Então, ele vem tentando... E era considerado como um homem próximo ao governo. Justamente, era uma pessoa que tinha ligação direta com o prefeito. Ele tentou de todas as formas uma melhora na estrutura da instituição. A coisa foi evoluindo negativamente, de tal forma que ele acabou sendo... alguns colegas da diretoria começaram a pedir exoneração. Eu conversei com ele alguns dias antes. Ele falou que estava pensando nisso. Eu falei, rapaz, tenha calma, espera, vamos ver o que vai acontecer, se Rafael consegue a gente mudar esse quadro. E chegou um momento que ele falou que não daria mais, e ele achava melhor ir embora. O que acontece, na verdade? Qual foi a gota d'água, Pedrão? Só conversou com ele, qual foi a gota d'água? Falta de investimento na instituição. Falta ele não conseguia dar mobilidade na chegada do material. Eu não sei se é um entrave nas licitações, ele não conseguia que a coisa fluísse de uma forma... Não foi o fato dele ficar pressionado a ter lealdade ao governo, lealdade à categoria, não? Eu acho que Pedro é uma pessoa polêmica no seguinte sentido. Ele é assertivo, né? Ele é um cara determinado, mas tem muitas áreas de atrito por ser uma pessoa meio... assertiva. E isso faz com que ele em muitos momentos, ele tenha embates. Na minha relação com ele é ótima, não tem nenhum problema. Conhecia... Na verdade, Pedro foi nós, na gestão, quando a gente estava na administração da hospital, que o trouxemos para a gestão. Ele era plantonista só do Ferreira Machado, e a gente o trouxe na época com o Estoduto na emergência como chefe, e ele assessorou o Estoduto, e aí ele foi ficando próximo na gestão, já tinha uma experiência anterior quando veio para Campos, na época do SUDES, quando ele veio para Campos. Inclusive, doutor, se me permite, Arnaldo, também, vou convidar aqui publicamente o Pedrão para vir também falar aqui sobre a saúde de Campos, e sobretudo o Ferreira Machado, que é o principal ponto de afunilamento, não só de Campos, como da saúde de toda a região. Com certeza. Então, ele veio e aí ficou, né, nessa próxima na eleição passada. Ele se juntou ao grupo do Rafael e assumiu o Ferreira Machado. E aí, o que acontece no Ferreira hoje e da fundação, né? O problema é que é a primeira pauta de Rafael naquela carta, né, aberta ao público. A extinção da fundação. E uma coisa que a gente fica questionando, porque o que é a fundação? São os órgãos de emergência da cidade. A estrutura de emergência. Ferreira Machado, HGG, os PUs, o Santo Eduardo, Travessão, Ururaí. São os postos 24 horas. Esses postos precisam de uma agilidade nas compras diferente da secretaria. Você não pode... do Ferreira Machado não pode faltar nada. Se o seu microfone quebrar, você ou conserta ou bota outro. Isso aqui é primordial para o seu trabalho. Então não tem como esperar para amanhã ou para a semana que vem. Entendeu? Você tem que ter uma solução. E isso a Abdo hoje está sentindo isso na pele. Entendeu? É muito mais difícil ou mais fácil você estar longe, você não tem a noção real. Quando você está sentado no problema, aí é diferente. Então, são essas... Vê a cara do problema, né? Sim, é esse o questionamento da categoria. Que você ia o diretor tentava e não conseguia. E aí passa uma semana, passa no outro plantão, volta o mesmo problema, e aí você gera caos, você gera dificuldades, e isso, insegurança
na estrutura, né? De trabalho. É o meu. Vamos. Não, estou recebendo mensagem aqui, Betinho da Wari ouvindo a gente, falando que Pedrão foi um grande diretor de saúde em São João da Barra no tempo que ele foi prefeito. Está aqui acompanhando, lembrando aí dessa situação. Não, acho que só reforçar, Arnaldo, se me permite, reforçar aí o convite a Pedrão para vir aqui no programa. Eu acho que tem muitas coisas, tanto do lado do governo quanto do lado do Ferreira, dos médicos, e também a experiência aí que Betinho se referiu ao São João da Barra, que daria um programa muito interessante. Sim, talvez necessário. Tem experiência. Tem experiência, conhece a estrutura da cidade. Quando foi montada, começou a trabalhar isso esclarecer também o motivo da saída dele, né? Por voz própria, né? Doutor, agora qual seria a solução viável? Porque a fundação, tem essa questão da extinção da fundação, mas seria o próprio hospital gerir esse recurso? O senhor sabe se há viabilidade nisso, algum entrave técnico, burocrático, para que isso não aconteça? Então, na verdade, a fundação ela tem recurso próprio, né? Só que hoje ficou tudo centralizado, que o secretário hoje é o presidente da fundação. Sim. Eu acho que isso não teria problema. Desde Ábido, né? Não teria problema, mas desde Fabiana até. Fabiana já era. Já era? Já. Foi com Ábido, não? Não foi com Ábido, com certeza. Elisa, com certeza, foi com Ábido. Justamente. Eu lembro que eu fiz essa matéria. Então, na verdade, o que acontece? A fundação ela tem que ter essa autonomia, mas também é autonomia de compras. O setor de compras tem que ser separado, na minha concepção, ou pelo menos ter um departamento, pode até ser mas esse departamento é da emergência. Então tem que ter aquele grupamento de pessoas que saibam fazer as licitações com mais agilidade, para não deixar que essas instituições falte material. Mas essa questão. Essa era a especialidade da doutora Fabiana, ela saiu há pouco tempo, como é que ficou? Na verdade, Aloysio, onde que perdeu o fio da meada? Centralizou tudo. Eu acho que, na verdade, a Secretaria de Fazenda ou a própria a Secretaria de Saúde, ela tem um setor, né? Mas eu acho que juntou a parte ambulatorial, que era da Secretaria de Saúde, que é mais a parte de comprimido, de coisas mais básicas, com a questão da emergência. Que não pode esperar, vamos dizer assim. Você tem que startar logo as empresas que vão vender, para ver se vou fazer uma licitação disso, ou daquilo, você tem interesse tal, e o material deve ser esse. Tal, e você trabalhar esse dinamismo de forma que não aconteça falhas, como acontece prótese vascular, aparelhos que não tem manutenção, quer dizer, você tem que ter contrato de manutenção regular, você não pode, preventivo, né? Então essas situações, por isso que chegou, isso já existia. No governo Rafael, isso piorou assustadoramente e gerou essa angústia da categoria, porque você vai, chega um paciente de trauma vascular, você não tem a prótese para colocar no lugar, e aí? É um paciente de morte iminente. Então, não dá para você ir para um plantão sabendo que você não tem o material ali na sua retaguarda para você, num caso que chegue, você conseguir salvar. Então, é isso. São muitas situações e o diretor ele ficou refém dessa dificuldade. E isso gerou a ponta, o profissional que está lá na ponta, na porta de entrada, com o diretor lá. E por mais que você faça pressão e ele tente buscar e não consegue, chega um momento que ele não aguenta mais. É muita pressão em cima, são muitas responsabilidades, porque o profissional ele tem o limite. Eu estou no governo, mas eu tenho meu nome, eu tenho minha profissão, eu tenho minha né? Então chega um limite que ele, chega, não dá mais para mim. O senhor falou de coisas que pioraram no governo Rafael. Eu não participei do último programa que o senhor teve aqui, foi o Arnaldo Marco, mas eu assisti, né? E o senhor afirmou ali que os problemas não vêm de hoje. Sim. No dia em que foi decidido o final da greve, o MPF solta o comunicado, a divulgação, o Ministério Público Federal, o Procurador da República, Guilherme Virgílio, procurador,
Não esqueço mais seu nome. Guilherme Virgílio. Acho que o procurador não gostou muito que eu esqueci o nome dele, mas esqueci de fato. Enfim, juro que não esqueço mais. Soltou pedindo execução imediata de uma ação que iniciou em 2015. Ou seja, não precisa entender muito de política, só o mínimo matemática, para ver que é uma coisa que não começou agora, né? Mas o senhor diz aí uma especificidade que o senhor acha que piorou no governo Rafael, que é a manutenção de certas coisas. Afinal, esse problema existia antes ou não? Quer dizer, a própria ação do MPF prova que sim. Mas em que piorou? Em que piorou? Olha só. Você citou um caso aí. Na verdade, as nossas queixas com relação à estrutura, se você for procurar no Ministério Público Estadual, tem demandas de 2003. Então, 2014... Governo Arnaldo ainda. Demandas e mais demandas. A doutora Maristela tem lá os processos, ela tem duas... Está na terceira... Promotoria de tutela coletiva. E ela tem lá... E tem dois inquéritos, um para emergência, Ferreira Machado e HGG, e outro para as unidades básicas. E ela tem vistoria, ela tem todo, agora com essa vistoria do CREMERGE, ela praticamente vai bater o martelo, com certeza. A gente até tem uma audiência de conciliação na quinta-feira. Foi marcado, a Justiça, segunda vara civil marcou, né? Para 12 de setembro. 12 de quinta-feira. Então, o que acontece? Existia problemas no Ferreira Machado nas gestões anteriores, sim, mas a questão das compras... por exemplo, a gente tinha manutenção em alguns aparelhos, você tinha os tomógrafos, eram sempre... Você tinha uma ampula ou de reserva que você comprava e deixava se queimasse, você colocava no lugar. Não tinha essa coisa de você ficar 1 mês, 2 meses sem aparelho de tomografia, entendeu? Você tinha crédito na empresa, entendeu? São várias situações que nessa gestão ela ficou mais amarrada. O tomógrafo também que ficou quebrado também na gestão passada também. Teve que pedir ao Estado para poder intervir. Eles vieram com um caminhão, né, tomógrafo dele, e ficou aqui em Campos uns 40 dias. Aí gerou até uma briga política, quem conseguiu o tomógrafo com o Estado, se foi o Rafael, se foi Vladimir, mas enfim. Então, tudo gera briga política também, mas vamos lá, desculpa. Então, é isso. Na verdade, hoje... por essas questões burocráticas, administrativas, que a gente não sabe por dentro por que está tão demorado essas compras, essa reposição de material, e você vai... Pode ser falta de dinheiro? Talvez falta de dinheiro, talvez dívidas anteriores que as empresas não queiram mais fornecer e aí não querem participar da licitação. Nesse período todo de greve, isso não foi colocado em mesa, um diálogo sobre isso especificamente? Foi colocado a questão da fundação, da questão... Eu várias vezes coloquei a questão da autonomia das compras na fundação. Falei, é importante ter um departamento de compras separado da questão das compras da Secretaria de Saúde. É importante que as unidades de emergência tenham uma agilidade maior nas compras. O que aconteceu, na verdade? Existia os departamentos, e ele foi modificado, o pessoal foi retirado dos setores, colocado outras pessoas. Talvez também essa questão da inexperiência dessas pessoas novas que entraram, porque eu vou dizer a experiência nossa quando estava lá na administração. A gente pegava os funcionários, e que são pessoas que são, de repente, administradores, advogados, mas de repente não eram nem concursados nesse nível, eram até segundo grau, o que for, mas, de qualquer maneira, essas pessoas foram treinadas no Tribunal de Contas. A gente enviou para o tribunal para saber como é que faz uma licitação, como é que monta, para não ter erro para o gestor, como é que você processa essas situações. Então, fomos criando a equipe de forma bem densa, bem técnica, bem organizada, entendeu? Sabendo como que faz. E isso levou uma satisfação para o gestor e uma garantia de saber que ali tem pessoas dignas, que estão comprometidas com a gestão, comprometidas com
o bem-estar da população, trazendo materiais de primeira linha, buscando as empresas que são as verdadeiras fornecedoras e não empresas paralelas e tal. Então, são essas situações que a gente buscou ao longo da gestão. E eu acho que no governo Rafael, a maioria dessas pessoas foram diluídas para outros setores e se montou um outro grupamento. Mas é que tá, se Fabiana tem isso como grande virtude e ela ocupou a secretaria há maior tempo, como é que justamente isso foi desarrumado? Não, parece lógico. Na verdade, eu acho que a questão das licitações na minha concepção. Quer dizer, eu não estou na gestão, eu não sei por dentro como funciona. Se emocionou, está vendo. Eu acho que esse é o grande entrave hoje do sistema. Entendeu? Há uma lentidão, há uma dificuldade de se colocar em prática as compras, de chegar o material. Então, isso realmente está gerando todo esse caos e está deixando a insatisfação da população, porque você vê o seguinte, não tem remédio na unidade básica. Não, isso me permite, né? Quando acabou a greve, a edição de sábado, a gente colocou uma enquete com a população. E ali é bem dividido. Há quem critica o governo, há quem critica os médicos. Agora, se me parece uma coisa ali que é comum a todos, é a questão dos insumos. Isso me parece ser comum. Quem critica médico, quem critica o governo, fala da falta de insumo. E aí vamos chegar nesse ponto que o senhor está levantando aí. Isso e foi bom, na verdade, aí, essa questão do secretário estar no Ferreira Machado hoje. Porque na secretaria você tem uma visão. Quando você vai para a emergência, para o grande... Aí fala Ferreira Machado, HGG, né? Rápido teve lá no São José, que ele era o sonho dele, abrir os sonhos dele. É o projeto dele, né? O projeto dele, ele estava querendo... mas ele, na verdade, eu acho que ele hipertrofiou um pouco o São José, porque ele montou algumas estruturas lá que não tem visitador, então ele agora tem que estar remontando a questão de situações de doentes que estão entubados lá, porque falta leitos nas outras estruturas e tal. E isso, para isso você tem que ter uma equipe para trabalhar. Não é qualquer médico hoje que trabalha num CTI, numa estrutura de CTI que tem cobranças de tudo quanto para você manter o doente ali estável, né, ter material, não tem alimentação, não tem nutrição enteral lá, então tem várias outras questões que não dá para ser. Aquilo lá tem que ser um posto de passagem. Posso ficar 24 horas, 48 horas no máximo e tem que ir para outro lugar. Entendeu? Então, ali não tem... Se fala Hospital São José, mas não é o hospital, a gente sabe. Então, é o PH. Em Campos tem muito essa coisa. Você vende um negócio que não é verdade. Não, mas o governo até que você bateu esse termo do PH. A gente que se popular que chama de hospital. Justamente, criou-se esse sofisma, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, é isso. Eu acho que a AB2 está conseguindo perceber né, com essa ida a essas unidades e com essa movimentação que existiu, as dificuldades. Eu acho que eu falei para ele, você precisa de autonomia como secretário, de todas as formas, precisa ter o recurso disponível para você, porque a saúde não espera, a saúde não dá para deixar para amanhã, a gente não pode pensar duas vezes. Você tem que ter... Você está lidando com vida humana. Sim, lógico. Isso não tem valor mensurável em nada. Uhum. Então, vamos dizer assim, todo dia, 24 horas por dia, em ebulição, sem tempo a perder, sem tempo né? a perder. São 8h10, faremos um pequeno intervalo e voltamos então para o último segmento. E aí nós teremos mais uns 20 minutos, ou mais até, 25 minutos para conversar e para finalizar a entrevista de hoje. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar